precisando voltar para a casa do Pai, né? E eu quero falar sobre isso essa noite. Voltemos para a casa do Pai. Eu quero falar sobre um texto muito incrível que tem na Bíblia. Eu quero compartilhar com você essa noite. Eu quero falar de um Deus que restaura, irmãos, relacionamentos e intimidade comigo e com você. Amém? Eu tenho dito muito aqui. A gente tem ensinado, insistido nessa casa em falar sobre identidade, sobre entender que Deus é Pai, entender que esse Deus deseja que nós estejamos na sua presença. A gente tem insistido aqui para trazer a cada um de nós a revelação que nós somos filhos de Deus. Amém? Você é filho de Deus. Então eu queria falar um pouquinho sobre esse Deus hoje. Esse Deus que tem desejo de ver os filhos voltando para casa. Amém? Irmãos, você vai ler em Gênesis que no princípio a terra era sem forma e vazia. Né? A gente vai ler o texto de Oséias. Se você quiser abrir sua Bíblia aí em Oséias capítulo 6. O texto de hoje é Oséias capítulo 6, versículo 1. A gente vai até o 3. Mas eu queria voltar um pouquinho só para você entender o desejo do coração de Deus. Lá em Gênesis você vai ler que a terra era sem forma e vazia. Já pensou nisso? Que Deus olhou e a terra sem forma e vazia? Então Deus sopra sobre a terra, a palavra diz que o Espírito pairava sobre as águas. E Deus começa a gerar e formar todo um ambiente, irmãos. Um ambiente que você conhece como jardim. Deus começa a preparar e formar esse ambiente. Você já parou para pensar por que Deus formou esse ambiente, irmãos? Se você continuar lendo, vai dizer que Deus então forma o homem, planta o homem no jardim. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus formou, desenvolveu um ambiente para que Ele pudesse colocar o homem ali para se relacionar com Ele. Então o desejo de Deus, meu irmão, sempre foi um lugar de relacionamento. Por isso o chamado de Deus é para que a gente esteja com Ele, sempre com Ele. O chamado de Deus é para que a gente viva com Ele. Deus, Ele formou o mundo, Ele gerou o mundo, Ele deu forma ao mundo para que a gente pudesse estar com Ele. Deus organizou o caos, irmãos. Que uma terra sem forma significa um lugar em caos. Mas a palavra de Deus vem e organiza todo esse caos e cria um ambiente perfeito. E ali Ele forma o homem para se relacionar com Ele. Isso fala de um Deus que nunca desistiu de você, cara. Nunca desistiu de mim. Inclusive, se nós estamos aqui hoje, e eu posso falar isso por um testemunho de vida, se eu estou aqui hoje é porque Deus nunca desiste de ninguém, irmãos. Porque certamente não era merecedor de estar aqui, mas Deus na sua infinita misericórdia nos alcança. Amém? E eu quero falar desse Deus que não desiste, um Deus que continua buscando os filhos, independente do lugar que eles estão. Falei um pouquinho aqui sobre a parábola do filho pródigo esses dias. E o título da palavra era um Deus que corre. E a pessoa fala, que é isso, pastor? Um Deus que corre? Eu falei, vai ler a palavra lá, irmão. Porque aquele pai representa Deus. E a palavra diz que aquele filho que estava distante preparou um discurso. Que aquele filho que estava longe se preparou para encontrar com o pai. Se preparou, não queria dizer para o pai. A palavra diz que quando ele estava chegando ainda distante, o pai enxerga ele, corre na direção dele, abraça ele, dá um beijo nele, recebe ele. Esse é o Deus que marcou um encontro com você aqui essa noite, viu? Você não veio aqui por acaso. Amém? Você não entrou aqui por um convite, simplesmente porque você nos viu na rede social. Você entrou aqui porque Deus marcou um encontro com você. Deus é perito em marcar encontros conosco, irmãos. E entenda uma coisa: toda vez que Deus marca um encontro conosco, Ele muda a nossa história. Pastor, eu já sou crente, eu não estou falando disso. Eu estou falando das coisas sobrenaturais e das revelações eternas que Deus nos entrega em lugares e momentos como esse. Você crê nisso? Amém? Então abre sua Bíblia comigo em Oséias. Capítulo 6, versículo 1, que diz assim: E Israel exclamará, vinde e voltemos para Yahvé. Porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Eu vou repetir, é isso mesmo. Porquanto ele nos arrebentou, mas haverá de nos curar. Ele nos feriu, mas nos cuidará de nossas chagas. Passados 2 dias, fala assim, 2 dias. Passados 2 dias, Ele revivificará. No 3º dia, nos erguerá e restaurará o fim a fim de que possamos viver em sua presença. Conheçamos e prossigamos firmemente, adorando e conhecendo Yahvé, o Senhor. Tão certo como nasce o sol, sua vinda
ocorrerá sobre todos nós como as boas chuvas que vivificam a terra nos tempos apropriados. Fecha seus olhos comigo, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, que ela seja uma palavra reveladora ao nosso coração. Que o Senhor possa falar ao nosso coração e renovar a nossa mente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, existe hoje uma voz que ecoa do alto, que ecoa do céu. E essa voz, esse grito, esse clamor não é um grito de juízo, é um grito de amor. Amém? A palavra diz em João 3,16 que Deus entregou, doou o seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, porque Ele amou o mundo. Então existe uma voz ecoando diretamente dos céus para mim e para você. Perceba, em Oséias, ele não vai falar assim, venham para uma reunião. Ele fala, voltemos para o Senhor, voltemos para Yahvé, voltemos para o Pai. Isso não fala de uma reunião simbólica, isso fala de um relacionamento. Ele está falando, olha, vocês se afastaram de mim, mas eu desejo que vocês voltem para a minha presença. Sabe o que eu creio? Que Deus nos trouxe aqui essa noite porque Ele quer nos devolver a sua presença. Pastor, mas eu já estou na presença de Deus, mas talvez você tenha que estar mais perto. E talvez tenham pessoas aqui que estejam no ambiente da igreja, mas estejam distantes de Deus. É possível, pastor? Claro que é. E a pior coisa que pode acontecer com alguém é estar no meio da reunião, mas distante do dono dela, que é o Senhor. E é por isso que nós estamos reunidos aqui essa noite. Venham e voltem para Yahvé. Irmãos, Deus não está procurando pessoas que frequentam o culto. Amém? E não é para você faltar, é para você vir, para você estar aqui. Mas Deus está procurando filhos que voltam, que permanecem, que fazem parte da família que Ele está construindo nesses dias. Por isso venham e voltem para Yahvé. Não adianta só voltar para a igreja. Tem que voltar para os pés do seu Senhor, cara. E aí você tem que ser muito sincero com você mesmo. Eu tenho que ser muito sincero com mim mesmo. A gente precisa olhar para dentro de nós e pensar e clamar, Senhor, som do meu coração. Será que o que eu tenho buscado é a Tua presença? Será que eu estou vivendo somente um rito religioso? Ou será que eu tenho me relacionado verdadeiramente contigo? Que foi por isso que Ele fez a terra que era sem forma e vazia. Foi por isso que Ele organizou o caos. Foi por isso que Ele formou o homem e plantou o homem no jardim. Para que Ele pudesse se relacionar com Ele todos os dias. E talvez muitos não percebam, irmãos. Mas a maior perda do homem nunca foi um lugar. Meu irmão, nunca foi um lugar, foi a presença. O maior prejuízo que o homem teve quando ele pecou não foi ser retirado de um ambiente, foi ser retirado da presença de Deus. A única coisa que não pode acontecer com você é sair da presença de Deus. Gênesis capítulo 3, versículo 8, vai dizer que eles ouviram a voz do Senhor andando no jardim. Eles ouviram a voz andando no jardim e a palavra diz que eles se esconderam. Tiveram medo de Deus, irmãos. Mas a palavra diz que uma voz ecoava naquele jardim. Adão, aonde você está? Tem uma voz ecoando hoje, olhando para mim e para você, falando, meu filho, minha filha, aonde você está? E eu quero clamar para você nessa noite, ei, sai de trás da moita, cara. Se você está atrás da moita, sai de trás da moita. Sai desse lugar, se apresenta para o Senhor, porque o propósito original sempre foi intimidade e relacionamento. Amém? É por isso que Salmos vai dizer assim no Salmos 34, versículo 8. Salmos 34, 8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom, bem-aventurado é quem nele se refugia. A palavra é provem, não é estudem. Não deixa de estudar, irmãos, amém? Eu faço curso, eu estudo, eu me dedico. Eu espero que você faça também. Mas Salmo traz uma revelação para mim e para você. Deus não quer ser estudado, Ele quer ser experimentado por você, cara. Ele quer que você experimente dele. Ele quer que você prove dele, para que você possa ver que Ele é bom. Provar e ver que o Senhor é bom. Eu posso falar, eu posso pregar, eu posso profetizar sobre você, mas eu não posso fazer você experimentar dele. Isso só você pode fazer. Eu desejo no meu coração poder fazer com que você veja essa bondade de Deus, mas não vai acontecer pelo desejo do meu coração. Vai acontecer quando você se expor para Ele, quando você se apresentar para Ele. Aí Deus vai poder olhar para você, você vai poder olhar para Deus, experimentar dele, você vai poder perceber o quanto Ele é bom.
E Salmos revela isso para dizer para mim e para você que Deus sempre desejou um relacionamento com os homens. O desejo de Deus nunca foi escrever em tábuas, irmãos, por favor. Jeremias já disse isso. O desejo de Deus nunca foi escrever leis em tábuas. Ele fez aquilo porque o homem não quis se apresentar para ele. Ele falou: Moisés, já que o homem não quer se apresentar diante de mim, então escreve aí. Mas Jeremias vai dizer que vai chegar o tempo em que o desejo de Deus vai ser revelado. E o desejo dele não é escrever nas tábuas, mas é escrever a lei nos corações dos homens. Ah, meu Deus! Deus quer tocar o seu coração com seus próprios dedos. E Ele não quer que você seja escravo de uma lei. Ele quer que você seja escravo de um amor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? O maior problema do homem não foi o pecado, foi a distância. E eu vou te explicar por quê, para você não ficar assustado. Pastor, o pecado não é um problema. Não, não é um problema. O pecado leva para a morte, irmãos. Não é só um problema. Mas a palavra diz que na cruz do Calvário, quando aquele sangue foi derramado, o seu pecado foi perdoado. Então o problema não é o pecado, é a distância de Deus. Porque aquele que se aproxima de Deus, se entrega para Deus, é perdoado de todos os seus pecados pela graça de Deus. Por isso você tem que se relacionar com Ele. Porque para ser perdoado dos seus pecados, basta se arrepender, irmãos. Mas para se aproximar de Deus, é necessário se posicionar. Amém? Então a graça te dá o perdão. Derrama sobre você o perdão. E é de graça, é graça de Deus. Mas o relacionamento é uma escolha. Eis que coloco diante de ti bênção e maldição. Mas eu te oriento, escolhe a bênção. Senhor, o que eu faço para ganhar a vida eterna? Para chegar nesse lugar? Cumpre a lei. Ah, Senhor, eu cumpro toda a lei. Vende tudo e dá aos pobres. E aquele homem não quis. Ou seja, um posicionamento, a definição do seu posicionamento depende de você, irmãos. A graça de Deus já foi derramada, agora você tem que decidir se você vai acessar esse lugar se posicionando ou não. Porque a mesma pressão que estava sobre o jovem rico estava sobre Pedro. Larga tudo e me segue. Respostas diferentes, destinos diferentes. Qual que é o seu destino? Pastor, a palavra diz que ele já tem escrito. Sim, ele já tem escrito. Mas o que eu aprendo com a Bíblia é que eu vou caminhando e em certo momento existem algumas bifurcações. E você vai ter que se decidir se você vai andar com Deus ou não. Se você vai seguir a Deus ou não. E essa noite é uma noite em que Deus está nos chamando de volta à sua presença. Irmãos, o livro de Oséias, eu quero contextualizar para você entender. O livro de Oséias, ele profetiza para um povo que até tinha culto, irmãos, mas não tinha mais o coração voltado para o Senhor. Quando o Senhor chama Oséias a profetizar para aquele povo, o povo continuava fazendo culto. Irmãos, olha que perigo, tem gente que faz culto e Deus não frequenta. Misericórdia! Eu vi um testemunho de um pastor que falou assim, que ele se entristeceu muito. A cada domingo que ele chegava no culto, as pessoas não iam. E ninguém ia, e estava só ele e a família. Ele falava: Senhor, um dia ele para e clama e fala: Senhor, o que está acontecendo? Eu estou aqui, eu tenho vindo aqui todo domingo, e as pessoas não estão aqui. Ele falou que Deus respondeu para ele, falou: meu filho, deixa eu falar uma coisa para você. Você tem ido à igreja todo domingo, mas você não tem me buscado. Você está sentindo falta das pessoas, mas você não sentiu falta de mim? Meu Deus, irmãos, como é que está o altar da tua casa, cara? Amém? Você não é um frequentador de culto de domingo? Aquele povo continuava fazendo culto, mas eles não tinham mais coração. Eles tinham altares, mas eles não tinham mais intimidade com Deus. E Deus está nos chamando para um lugar de intimidade com Ele. Tenho dito aqui, irmãos, durante muitos anos a igreja focou no comportamento, quando deveria focar no relacionamento. O evangelho não é comportamental, é relacional. O evangelho é sobrenatural, o evangelho é transformador. O evangelho não se estabelece com imposição comportamental. Pode, não pode? Não se estabelece assim, porque a pessoa pode ser bem adestrada, mas se ela não for transformada na sua natureza, uma hora ela volta a praticar os velhos atos da carne. Eu uso aqui esse exemplo. Já viu o leão de circo, irmãos? Lembra quando tinha leão no circo? O leão sobe na caixinha, ele fica bem adestrado, né, irmãos? Mas vê se ele come alface.
Não come alface. Por quê? Porque ele não foi transformado na sua natureza. Ele foi até adestrado para mudar o seu comportamento, mas ele não foi adestrado ele foi adestrado para mudar o seu comportamento, mas não foi mudado na sua natureza. Não adianta pegar o cristão, irmãos, e ficar falando para ele pode, não pode somente moldando o comportamento. Tem que apresentar um relacionamento. Por isso voltemos a Yahvé, o nosso Senhor. Por quê? Porque se você se voltar para Deus, meu irmão, certamente o pastor vai ter muito menos gabinete para fazer. Por quê? Porque você vai ser transformado por Deus. O homem não transforma ninguém, meu irmão. Quem convence você é o Espírito. Eu profetizo, os líderes profetizam, você profetiza. Nós pregamos a palavra, ensinamos a palavra. Nós fazemos isso, mas o que a palavra diz? Quem convence? É o Espírito. Então voltemos ao Senhor, irmãos. Naquele lugar, no tempo de Oséias, havia muito sacrifício, irmãos. Eles faziam muito sacrifício, mas não tinha adoração. Não tinha adoração. Então Deus levanta Oséias, e ele levanta Oséias como um sinal vivo, uma profecia encarnada. Irmãos, Oséias, o livro de Oséias conta uma história, mas ele retrata uma profecia encarnada. Oséias tem que encarnar a palavra. Todo profeta de Deus, ele tem um encargo não só de profetizar, mas de encarnar a palavra, de viver a palavra. Um homem que ama uma mulher que era infiel. Se você ler o livro todo, você vai ver o Senhor mandando Oséias casar com uma mulher infiel, uma prostituta. Deus faz isso, irmãos, para denunciar a prostituição do povo de Israel. Sabe o que Deus está falando no livro de Oséias? Ele está falando, mostra para esse povo que ele é infiel. Casa com uma mulher infiel. E a palavra diz que depois que ela volta para lá, Deus fala, volta lá e pega ela de novo, casa de novo. Isso é incrível, irmãos. Não sei se você pegou no seu espírito aí, mas isso é incrível. Por quê? Porque é uma revelação do coração de Deus, cara. Através do livro de Oséias, Deus revela o seu próprio coração para mim e para você. Mas isso também mostra algo incrível. Deus continua amando o povo infiel. Ele falou, Oséias, volta lá, casa com ela de novo. Sabe o que Deus está falando? Eu não desisto de você. Você pode ser infiel, meu irmão. Você pode se afastar de mim, mas enquanto você estiver respirando, eu vou dar um jeito de chegar uma mensagem até você. Eu vou levantar um profeta que vai levar uma mensagem até você, e vou fazer você retornar para a minha presença. E é isso que Deus fez com você essa noite. Ele trouxe você aqui para levantar alguém, para dizer, ei, voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Pastor, o livro de Oséias é uma história de traição? Não. É a história de um Deus que ama, independente da sua resposta. Independente da minha resposta. Essa é a história de Oséias, é uma história de amor, irmãos. Oséias capítulo 11, versículo 4, olha o que está escrito lá. Oséias 11, 4. E eu os conduzi com laços de bondade humana e grande amor. Fui eu quem lhes tirou o jugo pesado do pescoço e me inclinei para alimentá-los. Em algumas versões vai falar que atraiu-os com cordas de amor. Sabe o que Deus está pontuando aqui? Através da vida de Oséias, Deus não desistiu da sua vida nem da minha vida, meu irmão. Deus não desistiu da gente, é isso que ele está pontuando. Ele está pontuando para o povo de Israel assim, percebe essa relação de Oséias com a mulher que eu escolhi para ele, é a relação que eu tenho com vocês. Vocês têm se afastado da minha presença, mas eu tenho buscado vocês. Eu tenho buscado me relacionar com vocês. Existe um pai que continua aguardando você apontar na estrada para correr na sua direção, assim como está escrito na parábola do filho pródigo. E eu disse aqui, sabe por que aquele pai avistou aquele menino que estava perdido? É incrível, a palavra diz que ele avistou o menino de longe. A parábola vai dizer que aquele menino que tinha saído de casa, gastado a herança, quando apontou de longe, o pai viu ele. Sabe o que isso significa? Que o pai permaneceu naquele lugar esperando ele voltar. Que o pai continuava olhando o caminho da estrada pelo qual o filho tinha ido embora, porque ele aguardava a volta do seu filho. E é isso que Deus faz, ele continua olhando, inclinando os seus olhos para mim e para você, e o desejo dele é, ei meu filho, minha filha, volte para a minha presença. Voltemos ao Senhor. Ele continua perdoador, galardoador, irmãos.
Deus continua misericordioso, amoroso, porque Ele é o próprio amor, e Ele deseja ser não só conhecido, mas experimentado por você, assim como você leu em Salmos, experimentar e veja que o Senhor é bom. Eu tenho dito, a solução dos nossos problemas, ainda que o Evangelho não seja resolutivo, amém? O Evangelho não é resolutivo, o Evangelho é redentivo. Pega aí no seu espírito, porque as pessoas buscam o Evangelho para resolver problema. O Evangelho não resolve problema. O Evangelho transforma pessoas. Eu vou repetir: o Evangelho não resolve problemas. O Evangelho transforma pessoas, porque pessoas transformadas lidam bem com seus problemas. Amém? O Evangelho é redentivo, ele veio remir as pessoas. E uma pessoa transformada vai saber lidar com seus problemas. É isso que faz o Evangelho. E o que é incrível em Oséias, que você leu comigo, é que a palavra diz que Deus nos feriu, mas nos curará. Nos curará. Cadê minha fonoaudióloga? Nos curará. Amém? Por que Deus fala isso? Deus está pontuando algo precioso comigo e com você, cara. Não fuja da disciplina de Deus, porque disciplina restaura. Você quer ser restaurado em alguma área da sua vida? Esteja disponível a ser disciplinado. Porque a única coisa que restaura é a disciplina. Isso é muito forte. A palavra diz que Ele feriu, mas cuidará das nossas chagas. Eu não sei quais são as feridas que estão no seu coração hoje. Sentimentais, relacionais. Mas a palavra diz que o mesmo Deus que permite nos ferir vai cuidar das nossas chagas. Sabe o que diz em Hebreus capítulo 12, versículo 6? Se quiser pode colocar na tela Hebreus 12, 6. Sabe o que diz lá? Que Deus disciplina aquele que Ele ama. Sabe o que vai dizer nesse texto? Que quem Deus não disciplina não é nem filho legítimo. Filho legítimo tem que passar pela disciplina do Senhor. Tem que ser disciplinado por Deus. Por quê? Porque só assim a gente está transformado. Por isso, quando Deus permite a ferida, não é porque Deus é nosso inimigo. Deus faz isso como um pai, irmãos. Como um pai que orienta o seu filho. Não é rejeição, é correção, não é destruição, é realinhamento. Quando Deus nos disciplina, Ele está nos realinhando. A correção de Deus, irmãos, é um ato de paternidade. Anota isso no seu coração. A correção de Deus é um ato de paternidade. Por isso a palavra vai dizer que a mesma mão que corrige é a mão que cura. Se Deus te tocou, irmãos, fica tranquilo. Lembra do oleiro? O melhor lugar para você ser quebrado é na mão do Senhor, porque Ele pode refazer tudo novo do jeito dele. Esse é o melhor lugar, irmãos. É o melhor lugar para ser restaurado por Deus, é na mão dele. Por isso, não corra da dor. Porque se você estiver com dor, pode ser que isso seja apenas o começo do seu retorno. A sua dor pode ser apenas o começo do seu retorno. O começo do seu retorno ao Senhor. Aquilo que parece um desastre da sua vida, coisas que aconteceram com você que parece um desastre, está tudo desmoronando, pastor. Não corra da sua dor, mas submeta-se ao Senhor e à disciplina dele. Porque essa dor é o início do retorno. O retorno, realinhamento. Um realinhamento com Deus. E fica tranquilo, irmãos. Porque aqui você leu que é o terceiro dia. Ele nos erguerá. Aqui é claro que ele está fazendo uma profecia ao Senhor. Mas presta atenção numa coisa. Toda palavra que Deus começa, sempre termina com vida. Pastor, está tudo ruim. No final vai dar certo, irmão. Amém? Pode estar ruim, mas no final vai dar certo. Oséias tem uma palavra incrível, está aqui no final, não vou adiantar ela. Mas está lá no final, você vai entender melhor isso. Sabe qual que é o problema? É que tem gente que agarra no primeiro dia. O que é o primeiro dia, pastor? O primeiro dia é o dia da dor. É o dia do sofrimento, o dia do martírio, o dia da crucificação. E durante a nossa jornada, o nosso processo de desenvolvimento como homem, como mulher de Deus, a transformação do nosso caráter, nosso desenvolvimento pessoal, aquilo que Deus está fazendo dentro da gente, para transformar a gente naquilo que Ele deseja. Durante esse processo, há dias de dores, muitos dias de dores. O primeiro dia representa o dia de dor. O dia que Cristo foi entregue na mão dos romanos, foi um dia de dor, era o primeiro dia. Aquele dia era um dia de dor, irmãos. Um dia de queda, um dia de confusão, de crucificação. Mas aqui em Oséias ele fala que existe um terceiro dia.
Lucas capítulo 24, versículo 7. Abre sua Bíblia comigo em Lucas 24, capítulo 24, versículo 7. É imprescindível que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, ou seja, é imprescindível que haja o dia do sofrimento, que haja o dia em que Deus vai ser entregue, o próprio Deus como homem vai ser entregue na mão de pecadores e seja crucificado. Ou seja, é imprescindível que ele passe pela dor. Por que você acha que você vai passar aqui sem dor? E ressuscite no terceiro dia. Existe um dia de dor, mas existe um dia de glória. Existe um dia que parece que é dia de morte, mas existe dia de ressuscitar. Existe dia de glorificação. O nosso Deus é especialista em ressurreição, irmãos, não se esqueça disso. Talvez você tenha chegado aqui, alguma área da sua vida está morta, Deus vai levantá-la hoje, amém? Você crê nisso? Essa palavra vai invadir o seu ser, irmãos, vai transformar a sua história. Talvez tenham áreas da sua vida que você esteja buscando soluções, e a palavra para você essa noite é simples: voltemos ao Senhor. Pastor, o que conserta um relacionamento? Só tem uma coisa que conserta um relacionamento: conversão. Pastor, e fazer uma boa viagem? É bem legal, mas não conserta um relacionamento. E levar para jantar, pastor, é muito legal, mas não conserta um relacionamento. Mas quando você se submete à disciplina do Senhor, se converte de todo o seu coração, aí você vai ter que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Isso significa que você tem que morrer por ela. Quer casar? É por aí, irmãos. Amém? Você não pode parar na dor, irmãos. Por quê, pastor? Porque a cruz não é o final, ela é só o caminho. Jesus sabia. Jesus não teve medo, irmãos. Ele teve angustiado pela falta da presença, não porque ia ser pregado na cruz. Pastor, a palavra diz que ele suou sangue, mas não foi medo. Foi a angústia da separação. Porque só teve um movimento na vida de Jesus em que ele se separou do Pai, por alguns instantes. Ele vai chamar o Pai de Senhor. Senhor, Senhor. Por isso o problema para Jesus nunca foi a cruz. Ele sabia que a cruz era só o caminho. Então eu quero que você entenda isso profeticamente, meu irmão. Se tem dor aí, fique em paz, tem o terceiro dia. Enfrenta a cruz que está diante de você hoje. Pega a sua cruz, carrega ela e segue Jesus. E certamente vai chegar o terceiro dia. Em nome de Jesus, amém? Deus não vai restaurar só cenários, irmãos. Jesus não veio na terra para restaurar só cenários. Ele veio restaurar naturezas. Ele veio restaurar identidade. Ele veio restaurar pessoas. Ele veio devolver destinos para mim e para você. Por isso eu vou insistir. O que resolve os nossos problemas é uma transformação genuína na nossa natureza. O que vai fazer você lidar bem com o dinheiro é uma transformação na sua natureza. Senão o dinheiro vai te governar. O que vai fazer você lidar bem com os seus filhos, cuidar e respeitar a sua esposa ou o seu marido, é transformar a sua natureza. Tem que ser transformada. Não adianta adestrar você. Não adianta falar para você o que pode e o que não pode somente. A gente pode fazer isso como uma direção, mas não é isso que vai mudar a sua história. O que vai mudar, pastor? Vinde e voltemos ao Senhor. Essa é a palavra que Deus tem para mim e para você essa noite. E eu quero deixar claro para você, existe um terceiro dia, ou seja, existe esperança. A história não terminou na cruz, irmãos, a história terminou com ressurreição. Eu quero declarar sobre a sua vida, a sua história não vai terminar na dor, amém? A sua história não vai terminar na dor que você está sentindo agora, que você está sentindo hoje. A sua história não vai terminar na decepção que você pode ter tido nesses dias, não vai terminar aí. A sua história vai terminar aos lados e aos pés do seu Senhor, juntinho com Ele, cumprindo o propósito que Ele tem para você e vivendo todo o destino que Ele já estabeleceu nas regiões celestiais para você viver e desfrutar nessa terra. E o que Ele tem para você é vida e vida em abundância. Abundância, pastor, abundância, prosperidade. Deus tem isso para você, cara. E qual que é o propósito, pastor, que nós temos diante de Deus? É conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor, irmãos. A palavra diz que nós devemos viver diante dele, aqui em Oséias. Agora presta atenção.
Você que está aqui, de repente tem uma dor no seu coração, tem que ser curado de algo. Deus não te cura só para você se sentir bem, irmãos. Essa palavra de Osés vai me revelar algo incrível. O Deus que te feriu é o Deus que vai te curar. O Deus que te feriu é o Deus que vai cuidar das suas chagas. A cura de Deus não é para tirar a sua dor momentânea, é para trazer você para perto. Porque Ele vai dizer isso, depois vai falar: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Às vezes você busca um milagre de Deus para Ele curar uma situação momentânea. Deus não quer resolver o seu problema de momento, não, cara. Deus quer resolver o seu problema eterno. E resolvendo o seu problema eterno, o problema de momento que você está vivendo vai ser transformado por Deus. Para que vivamos diante dEle, assim está escrito. João capítulo 17, versículo 3, diz que a vida eterna é conhecer a Deus, irmãos. Pastor, o que é a vida eterna? Conhecer a Deus. Então voltemos ao Senhor. Voltemos ao Senhor. Deixa o Espírito Santo falar o seu coração nessa noite, cara. Deixa Ele tocar o seu coração nessa noite. Sabe, não permite que o ego, não permite que a soberba que nós temos, todos nós temos, irmãos. Todo mundo, pastor, todo mundo tem, irmãos. Tem que lidar com isso todo dia, misericórdia. Quanto mais alto o propósito que Deus tem para você, mais desafiador é lidar com o seu ego e a sua soberba. Então joga isso de lado hoje, porque Deus tem uma palavra para você hoje. Deus está falando: ei, voltemos ao Senhor, Yahvé. Voltemos ao Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração, cara. O objetivo de Deus essa noite com você não é que você melhore. Como assim, pastor? Eu achei que eu ia melhorar. O objetivo não é que você melhore, é que você tenha comunhão com Ele. Você precisa ter comunhão com Ele. O objetivo não é uma reforma. Não é ajeitar um pouquinho o que está torto. Deus não quer ajeitar um pouquinho o que está torto aí. Porque Deus quer fazer uma transformação genuína. Ele quer fazer tudo novo de novo. Nova criação, como está em Coríntios. Aquele que nasce de novo é nova criação. Deus faz nova. Deus não faz, não ajeita o que está velho. Deus não quer ajeitar um pouquinho do Adão caído que tem aqui dentro. Deus quer transformar tudo que tem aqui dentro naquilo que Ele deseja. A vida eterna não é somente sobre manifestação de poder. É sobre uma vida de intimidade com Deus aos pés do Senhor. Pastor, o que eu faço para resolver os meus problemas? Meu irmão, se coloca diante de Deus e clama a Ele. Fala: Senhor, me dá sabedoria para lidar com meus problemas. Abre o livro de Salmos, de Provérbios. Vai ler a palavra de Deus, meu irmão. Vai meditar no Senhor, vai orar. Ah, pastor, é fácil dar esse tipo de conselho, né? Não, não é fácil não. É a verdade. A gente conhece a palavra, mas não pratica ela. A gente não, nós praticamos, amém? Fala: eu pratico, pastor. Glória a Deus, a gente pratica, mas tem que praticar tudo. Ou só eu que de vez em quando falho, irmãos? A presença de Deus é o maior milagre que nós podemos receber de Deus, irmãos. Pessoas têm buscado um milagre financeiro, milagres materiais, mas o maior milagre que eu posso receber de Deus, irmãos, é a presença dEle, é viver na presença dEle. Por isso eu quero que você guarde no seu coração que Deus não quer só te curar. Ele quer te ter por completo, Deus quer te possuir, irmãos. O Espírito Santo quer fazer de você tabernáculo de Deus. Ele quer fazer você morada dEle. Cura sem presença pode até aliviar. Você pode ser curado, irmão, sem a presença de Deus. Isso pode trazer alívio para você. Mas pega no seu espírito. Você pode ser curado e aliviado sem a presença, mas você não pode ser transformado sem ela. E o maior desejo de Deus não tem a ver com que área que você tem que ser curado. Tem a ver com uma transformação completa que Ele quer fazer em você a partir do seu interior. Por isso vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Intimidade é uma jornada, irmãos. O problema é que no meio do caminho, presta atenção. Lembra de Davi, irmãos? Davi passou aquele monte de problema, irmão. Você lembra disso? Davi estava lá, cuidando de ovelha. No dia que Samuel foi lá, ele nem na mesa estava. Davi é ungido rei. Depois volta para cuidar das ovelhas. Davi foi ungido rei, não foi para o palácio não, irmãos. Foi cuidar das ovelhas. Depois Davi vai servir os seus irmãos, vai lutar com os gigantes. Você conhece a história? Davi se torna rei. Aí no tempo de batalha, durante a jornada de Davi, a palavra diz que o reino estava em guerra. Davi não foi para a guerra. Davi ficou em casa, distraído.
Meus irmãos, a jornada com Deus, minha e sua, ela requer a nossa atenção o tempo todo. Porque o mundo vai tentar nos distrair com coisas que agradam os nossos olhos e podem nos tirar do propósito de Deus. Lembra o que aconteceu com Davi? Olhou para onde não devia porque estava distraído. Em tempos de guerra você não fica acomodado dentro de casa. Isso é profético, não tem a ver com geografia, tem a ver com atitude, com posicionamento espiritual. Então a jornada com Deus, prossigamos e conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Essa intimidade é uma jornada, irmãos. Ela é aperfeiçoada de glória em glória, de degrau em degrau o tempo todo. Você não se distrai, você continua caminhando. E na sua jornada Deus vai permitir que coisas aconteçam ao seu redor. Deus vai permitir. Vai, pastor, claro que vai. Lembra de Jó? Ei, tem observado meu servo Jó? Não foi Jó que... Não foi o diabo que viu Jó, não. Foi Deus que mostrou, irmãos. Vai lá ler o livro de Jó que você vai ver. Jó estava quietinho lá, coitado de Jó. Aí Deus fala, tem visto meu servo Jó? Meu irmão, durante a jornada tem provação, tá? Tem provação, pastor? Tem provação. Mas você precisa prosseguir. Você precisa insistir. Você precisa continuar. Você não pode parar. Você não pode estagnar. Você não pode se contentar. Você tem que continuar conhecendo e prosseguindo em conhecer o Senhor. É por isso que você está aqui essa noite. Amém? É por isso que você está aqui essa noite. E entenda uma coisa. Deus é inesgotável. Deus é imensurável. Deus é inabalável. Deus não cabe no pensamento humano. Filipenses 3,10 diz assim: para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com Ele na sua morte, com o propósito de que seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Ou seja, não importa sofrimento, não importa a morte, importa que tem o terceiro dia. Não importa o sofrimento, não importa a morte, importa estar presente no dia da ressurreição, importa o terceiro dia. Ou seja, meu irmão, existe um terceiro dia. Eu não sei como é que você entrou aqui esgotado, desanimado, ferido. Talvez você tenha entrado aqui com um espírito de depressão, mas essa noite Deus está falando para você: ei, cara, eu estou revelando para você que existe um terceiro dia, e o terceiro dia é um dia de glória, é um dia de ressurreição, é um dia de graça. Esse é esse dia. E aí eu estou profetizando, esse dia, essa noite para você vai ser o terceiro dia. Essa noite na sua vida, ei, vai ser o terceiro dia. Ei, essa noite vai ser o terceiro dia na sua vida. Você vai sair da cruz que você está pregado e você vai levantar em glória com Deus. Você pode aplaudir o Senhor aí, irmãos? Aleluia! Amém! Relacionamento com Deus não é só um momento, irmãos, é um estilo de vida. Você tem que viver isso. Prossigamos. Vamos insistir em conhecer ao Senhor. Vamos prosseguir em conhecer ao Senhor. Independente das circunstâncias, relacionamentos verdadeiros não têm prazo de validade, meu irmão. Você não pode desistir de caminhar com Deus porque um problema se deparou diante de você. Porque de repente apareceu uma muralha diante de você. Fica tranquilo, ela vai cair, irmãos. Ah, pastor, mas é um gigante enorme. Fica tranquilo, ele vai cair também. O gigante só se levanta para cair, irmãos. Para aqueles que estão debaixo da palavra e do propósito de Deus, todas as coisas cooperam para o seu bem. A palavra diz que todas as coisas cooperam para o seu bem. E sabe o que é incrível? Eu estou quase encerrando. Sabe o que é incrível? É que a palavra diz que vai vir uma chuva. E Deus vai vir como essa chuva. Oséias 6,3. A palavra diz que Ele vai vir como chuva. Sabe qual que é a mensagem de Deus para mim e para você? Deus é fiel em vir, irmãos. E eu vou falar algo para você. Ele já veio, Ele está aqui, amém? Você crê nisso? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Só que para que Ele possa ser derramado como chuva na sua vida, para que você possa receber essa chuva, você tem que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Você tem que experimentar e ver que o Senhor é bom. E fazendo isso, a palavra diz que assim como nasce o sol, a sua vinda é certa. Ei, Deus permanece o mesmo, cara, no mesmo lugar,
Pastor, onde é que está Deus durante a minha angústia? No mesmo lugar. E a palavra diz que assim como nasce o sol, assim é a vinda do nosso Senhor. E assim como vem a chuva, assim é a vinda do nosso Senhor. Meu Deus, irmãos, tão certo como nasce o sol, ele virá. Joel capítulo 2, versículo 23, diz assim: ó filhos de Sião, alegrai-vos, alegrai-vos, e regozijai-vos em Yahvé, vosso Elohim, Deus, porque ele faz descer as boas chuvas de outono com generosidade e justiça. Eu quero profetizar sobre você, cara. E se eu fosse você agora, eu pegava isso para você. Eu falo, Senhor, é meu, é para mim. Eu quero profetizar sobre você, que Ele vai derramar para você chuvas generosas sobre a sua vida. Deus vai derramar chuvas de bênção generosas sobre a sua vida nessa noite. Em nome de Jesus, eu profetizo isso sobre você. E continua dizendo, Ele envia muitas chuvas. Ei, não é um pouquinho. Pega no seu espírito aí. Deus vai derramar algo generoso sobre você. E vai ser abundante. Fala assim, vai ser abundante. Pastor, eu cheguei aqui cheio já do Espírito Santo. Vai sair transbordando. Não é só cheio, é transbordando. Aquele que crê em mim, conforme está nas minhas escrituras, do seu interior fluirá. Deus não quer que você encha, Deus quer que você transborde. Talvez você tenha chego cheio, Deus quer que você transborde. Talvez você tenha chego vazio, Deus quer encher e transbordar você. Amém? Você crê nisso? Deus não vai falhar em vir, irmãos. Você leu aqui comigo agora, em Joel capítulo 2, você leu em Oséias, que Deus vem como chuva, e Deus não vai falhar em vir. E deixa eu revelar algo para você, porque talvez você esteja pensando, pastor, por que eu preciso de chuva? Por que tem chuva, irmãos? Olha para mim, por que tem chuva? Porque sem chuva não tem vida. Por que tem chuva, pastor? Sem chuva não tem vida. Sem chuva não brota, não nasce, não frutifica. Meu irmão, talvez você esteja num momento como aquela semente que tem que ser lançada ao solo e pareça um momento de morte. Mas aí, sabe o que Deus está falando para você essa noite? Não tenha medo de ser lançado ao solo, porque eu essa noite estou derramando uma chuva sobre você, e essa chuva que está caindo do céu em abundância, em generosidade, ela vai inundar os lugares que você está. E se havia sequidão, se havia deserto, ali onde você lançou a sua semente, vai cair uma chuva, vai nascer, vai frutificar, vai prosperar, e vai ser abundante em nome de Jesus. Se você pode dar o seu melhor aplauso para Jesus aí. Isso, aplaude o Senhor o mais forte que você puder. Ah, meu Deus, glória a Deus, aleluia, aleluia. Sim, Jesus, sim. Pastor, eu estou no meio dessa obra, Deus está fazendo algo comigo. Glória a Deus. Aquele que começou a boa obra, aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Aquele que começou a boa obra continua fazendo a obra, e ele vai voltar para concluir. Essa é a promessa que Deus tem para mim e para você, e ela vai se cumprir. Por isso presta atenção nisso. Presta atenção aqui. Ele começou a boa obra, Filipenses 1:6. Eu estou plenamente convicto de que aquele que iniciou a boa obra em nós há de concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E eu estou profetizando sobre você. Ele continua agindo. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ei, Jesus não mudou por causa dos seus problemas. Jesus continua sendo o mesmo, Ele continua no mesmo lugar. E a palavra diz que Ele vai voltar. Em Apocalipse 22, versículo 12. Eis que venho sem demora. Ah, meu Deus, eis que venho sem demora. E trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Ei, Deus não parou de agir na sua vida, cara. Deus não parou de agir na sua vida. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la, irmãos. Ele continua agindo, Ele continua operando no nosso meio. E a mensagem que Ele dá através de Oséias para mim e para você é: eu não desisti de você, por isso não desista também. Olha para o seu irmão que está do seu lado e fala: Deus não desistiu de você. Olha, pode olhar, pode falar, fala com fé. Deus não desistiu de você. Fala assim: eu também não. Fala: eu também não. Eu também não.
Porque Deus não desistiu para você aprender que você também não pode desistir de ninguém, cara. Ei, escute isso e pega no seu espírito. A mensagem de Deus é: eu não desisti de você, para que você entenda que você também não pode desistir de ninguém. Ei, enquanto respira tem jeito. Enquanto respira tem jeito. Enquanto respira, Deus faz a sua obra. Sim, fica de pé comigo no seu lugar e aplauda o Senhor o máximo que você puder. Isso, aplaude mais, querido.